Oi, pessoal! Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a primeira peça do jogo, que é esse tapete. Ó, só tô colocando as flores aqui para vocês verem como que fica com flor, tá? Mas esse jogo a cliente quis sem flor. Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de como ficaria. O tapete é assim, ó. Em pontos altos, né? O centro oval, em pontos altos. E depois ele vem todo em ponto V e termina com o bico em leque. Primeiro a aula do tapete maior, depois vai sair a capa da tampa do vaso, tá? Esse pequenininho eu não vou fazer aula dele, porque é igual esse daqui, só muda a quantidade de carreiras, mas eu vou explicar no vídeo, tá? No vídeo desse aqui eu explico como fazer aquele ali, é só diminuir as carreiras. E a capa do vaso também é o mesmo modelo, a única coisa que muda é que ele é um pouco mais redondo. Então, ele ficou um pouco mais curto que aquele. Olhando assim, parece que esse tá maior, né? Mas é a posição que eu tô filmando. Então, esse aqui, ele ficou um pouco mais curto no comprimento e um pouquinho mais largo, mais arredondado. E para dar essa diferença, a gente tem que mudar aqui, ó, o início do tapete, a quantidade de correntinhas e depois a quantidade de carreiras. Tá vendo? Ó, esse aqui é o início dele, essa corrente que a gente fez aqui, ela é maior do que nesse daqui, porque ele precisa ficar mais curto. E nesse daqui, o que eu mudei foi a quantidade aqui, ó. A quantidade desse ponto fantasia que a gente faz aqui em V. Naquele ali, eu tenho 2 carreiras de ponto V em cada cor. Nesse aqui, eu tenho 3 carreiras de ponto V em cada cor. E é bom que a gente economiza nos barbantes também, né? Aproveita as sobras de linha que tiver. Vou medir agora para vocês e já vou colocar aqui, tá? Então, quem ainda não é inscrito no canal e quer estar recebendo notificação das próximas aulas, clica no botãozinho abaixo inscrever-se, clica no sininho preto para estar recebendo todas as notificações. Deixa um like para mim, para eu saber que você está gostando do vídeo e compartilhe esse vídeo com as amigas. Então, vamos iniciar com 20 correntinhas. Vou dar laçada para iniciar aqui, fazer meu primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz as minhas 20 correntes. Agora, eu faço mais 1, 2. Venho aqui na terceira e levanto um ponto alto. Então, agora eu vou fazer ponto alto em cima. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de cada corrente dessa, até chegar aqui no finalzinho. Ó, venho na corrente, levanto um ponto alto. Na próxima corrente, levanto outro ponto alto, até chegar lá na última corrente. Então, eu vou adiantar aqui, tá? Então, cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui onde eu fiz o último ponto alto, eu vou fazer 7 pontos. Então, eu já tenho 1. Então, no mesmo furinho aqui, eu levanto os 7 pontos, né? Já tinha 1, tô levantando mais 6. Então, para fazer o outro tapete, o tamanho menor, o início será o mesmo, tá? O que vai mudar é mais lá na frente a quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Mas o início aqui é a mesma coisa, tá? Só a capa do vaso a capa da tampa do vaso que vai ser diferente.
Então, eu fiquei com 7 pontos dentro do mesmo pontinho, dentro do mesmo furinho. Dou a laçada, venho no próximo, na próxima corrente, eu vou levantar um ponto alto. Agora, eu já vou prendendo aquele fio inicial, ó, aquele fio lá onde eu iniciei a corrente, eu vou prendendo ele aqui junto. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, ponto alto em cada corrente dessa, seria os pontos de base, né? Eu falo corrente porque isso aqui é aquela minha primeira corrente inicial que eu fiz, levantei os pontos, dei a volta aqui com 7 pontos dentro do último, aqui da última corrente. Então, agora eu vou continuar levantando pontos altos nessa corrente até chegar aqui no final. Então, eu vou adiantar aqui. Então, ó, cheguei aqui no meu último ponto, porque o próximo é aquele meu primeiro ponto falso, que é uma corrente, né? Então, na verdade, os dois saem do mesmo furinho aqui, ó, do mesmo ponto, né? Então, eu tenho que ter 7 pontos nesse último, igual eu fiz aqui, ó. Preciso ter 7 aqui, aqui eu também preciso ter 7. Então, eu já tenho que é esse que eu fiz agora, e mais 2 lá quando eu iniciei, né? Então, ó, observe que dentro do mesmo furinho eu já tenho 2 mais 1, 3. Então, eu vou completar até dar os 7 pontos. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, tem um truquezinho aqui também. Eu posso deixar essa corrente como um ponto normal, ou eu posso esconder ele e fazer aqui um ponto alto sobre ele, que é um truque que muita gente usa para esconder essa corrente. É um truque que muita gente usa para esconder essa corrente, porque quando a gente faz uma peça grande, essa corrente aqui, quando a gente olha por cima assim, dá para ver onde é a divisão, né? Onde é a emenda. Então, tem um truquezinho que a gente faz para esconder isso aqui. Então, em cima dele, na teoria, eu já teria os 7 pontos aqui, né? Se eu considerar essa corrente como um ponto. Mas se eu quiser esconder ela, então, eu vou fazer mais um. E o truque tá aqui, ó. Fechei o ponto. Agora, ao invés de enfiar minha corrente aqui, ó, geralmente quando eu termino uma carreira, o que eu faço? Eu venho aqui na minha terceira corrente, ou na minha segunda dessa corrente que forma um ponto, eu venho aqui, fecho e faço ponto baixo, né? Só que dessa vez, como eu quero esconder, deixa eu ver se o foco da minha câmera ajuda, eu quero esconder isso aqui. Então, eu venho aqui nessa corrente, ó, e faço meu ponto baixíssimo aqui. Puxo. Então, essa corrente, ela vai ficar escondida embaixo do meu ponto, tá vendo? Meu ponto tá aqui, ó. Aquela corrente tá escondida embaixo dela, e aqui já vem o próximo ponto. Então, eu tô ignorando aquele meu primeiro ponto, tô criando um outro ponto em cima dele. Assim, o acabamento fica melhor. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou levantar novamente aquelas 2 correntinhas para iniciar o meu ponto alto falso. Levanto dou a laçada e vou levantar um ponto alto na próxima corrente. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto até chegar
até chegar aqui, ó, no meu último ponto alto da carreira, onde eu começo a fazer a curva, tá? Então, até aqui, vou fazer pontos altos até ali. Vou adiantar e já volto com vocês. Então, cheguei aqui, ó, no final, fiz o meu último ponto alto. Então, aqui, eu tenho aqueles 7 pontos da curva. Eu terminei, fiz o meu ponto alto naquele primeiro ponto da curva aqui, né? Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto alto e mais um. No próximo, eu vou fazer um ponto alto e mais um, que é o aumento. Então, ó, aqui eu vou fazer um ponto alto com aumento, ponto alto com aumento, ponto alto com aumento. Vou dobrar a quantidade de pontos que eu tenho aqui. Então, eu faço outro ponto no mesmo lugar. Venho no próximo, levanto um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, nessa carreira aqui, nessa curva, eu sempre terei 2 pontos em cima de um ponto de base, porque é um ponto mais um aumento. No caso, são 7, né? Não, são 6. São 6, porque eu tinha 7 pontos na primeira carreira. Então, nessa carreira, eu teria 6 pontos mais aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó, eu fiz os meus pares de pontos altos, certo? Então, ó, cheguei aqui, aqui eu tenho meu sétimo ponto. Então, entre o sexto e o sétimo, eu faço isso. No próximo, eu já não faço. Então, eu fiquei com 6 pares, porque eu tô fazendo dentro dos 7 pontos altos, né? Entre um e outro. Então, no final, eu terei 6 pares de pontos altos. No próximo aqui, eu faço sozinho, só um ponto alto. E vou continuar fazendo um ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui novamente. Então, quando eu chegar aqui, ó, no meu último ponto alto, quando eu começo a minha curva, eu vou refazer isso daqui. Então, aqui, ó, aqui eu tenho. Deixa eu tentar abrir aqui para mostrar melhor. Aqui eu tenho o meu último ponto alto. Então, o próximo já é aumento. Então, aqui dentro eu vou fazer outro par, tá vendo que ele já forma? Então, aqui dentro, ó, já formo um outro parzinho. Tá vendo? Dentro desse ponto V, eu fiz um outro ponto V. Agora, no próximo, eu faço 2 novamente. Então, eu vou ficar com 6 pares, né? 6 pares de ponto alto. Porque eu tô fazendo entre um ponto e outro, né? Eu fiz 7 aqui, ó, para formar essa curva, né? Essa parte oval, eu fiz 7 pontos. Agora, como eu tô trabalhando entre um e o outro, tô trabalhando nas correntinhas, entre um ponto e outro. Então, eu terei 6 pares de ponto alto.
6. Então, ó, agora eu vou fazer vou esconder a minha corrente aqui, ó, fazendo um ponto alto por cima. Por cima dessa corrente eu faço um ponto alto, para esconder minha corrente. Ao invés de finalizar aqui, ó, no alto da minha corrente, eu vou finalizar aqui, ó. Na próxima corrente do ponto, tá vendo? Do próximo ponto, eu tenho um ponto alto aqui, eu venho na próxima corrente. Ó, aqui é a minha corrente inicial, que era aquele meu primeiro ponto falso. Esse é o meu primeiro ponto alto verdadeiro. Eu venho nele aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, aquela corrente agora ficou escondida embaixo do meu ponto. Assim ficou o acabamento melhor. Ó como fica por baixo, tá vendo a corrente aqui embaixo? Tá escondidinha embaixo do ponto, tá? Mas isso é opcional, tá, gente? É só um detalhe para melhorar a aparência do seu crochê, do nosso crochê. Então, eu vou continuar aqui, agora eu vou levantar a carreira de pontos altos até chegar lá na curva novamente. Então, eu venho fazendo ponto alto sobre ponto alto até aqui na curva, ó. Que quando chegar aqui, ó, nesse meu primeiro ponto do leque, eu vou começar a fazer aumento, que já será diferente dessa carreira, tá? Então, eu vou adiantar essa parte aqui de pontos altos e já volto com vocês. Então, cheguei no final da carreira. Como que eu sei que tá no final da carreira? Porque aqui na carreira de baixo eu vim fazendo ponto sobre ponto. Quando chega nesse ponto aqui, eu tenho mais um aqui. Tenho dois no mesmo ponto. Então, eu sei que, ó, aqui foi meu último ponto. Aqui, ó, eu tenho dois pontos no mesmo ponto, dois pontos no mesmo furinho. Então, aqui, no meio dele, eu também vou fazer dois pontos, que é onde começa a ter aumento. Então, esse aqui foi o último sem aumento. O próximo aqui, que tá dentro desse Vzinho, terá um aumento. Só que essa carreira será diferente da carreira anterior. Aqui na carreira de baixo, o próximo ponto é um ponto com aumento. Então, aqui no meio eu vou fazer um ponto com aumento. Então, vocês reparem que no meio eu tenho espaço. Nesse aqui eu não vou fazer aumento, tá? Então, o aumento vai ser sempre dentro daquele ponto que tiver aumento. Aonde não tiver aumento, será ponto alto normal. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto normalmente. Aí, o próximo é um ponto com aumento. Então, aqui no meio, aqui dentro, eu faço um ponto, mais um aumento. O próximo, tem um ponto com aumento? Não, então, aqui é um ponto sozinho. No próximo, aqui, ó, tô no meio do ponto com aumento. Então, aqui eu tenho um ponto com aumento também. Certo? Eu vou fazendo isso. O que vai acontecer na próxima carreira? Na próxima carreira, dentro desse ponto que eu tenho um aumento, vai ter um ponto com aumento. Nesse aqui, nessa corrente, eu não tenho. Então, aqui é um ponto alto normal, aqui um ponto alto normal, aqui um ponto alto com aumento. Então, vocês vão começar a reparar o seguinte. Que eu vou ter uma fileira de pontos altos com aumento.
E aqui, esses pontos que não estão em aumento, eles vão aumentando consecutivamente a cada carreira. Então, aqui, eu tenho 1. Na próxima, eu terei 2. Na próxima, eu terei 3 pontos sem aumento. Como a gente faz no círculo, né? Como se fosse a peça circular. Só que nesse caso, eu tô fazendo só aqui nessa lateral, que será a parte oval. Então, eu vou adiantar aqui. Ó. Então, aqui eu não tenho aumento. Então, eu faço um ponto alto sem aumento. Aqui eu tenho, ó. Tenho um ponto e aqui eu tenho um aumento. Então, eu faço um ponto com aumento. Então, só lembrando que para fazer o tapete menor, né, porque nesse jogo nós temos 2 tamanhos de tapete, um maior e um menor, que seria para o box, para a porta do box. Então, a base vai ser sempre a mesma coisa, tá? Vai ser sempre do mesmo jeito. O que muda é que, assim, se você quiser uma base maior, é só continuar fazendo essas carreiras assim como eu tô fazendo. Com aumentos, né? E aí você vai fazendo até quando você achar necessário. Aqui eu já não tenho mais aumento nenhum. Ó, aqui eu tinha um ponto com aumento, eu fiz um ponto com aumento. Então, no próximo já será um ponto sem aumento, que é o início da minha lateral. Peraí que enroscou o ponto aqui. Então, aqui nessa lateral agora, eu vou fazer como eu fiz aqui, de pontos altos. Até chegar ali novamente, eu vou observando. Quem tiver marcador pode usar para marcar. Aqui, ó. Quem tem um marcadorzinho, aquelas prisilinhas, marca aqui, ó. Coloca aqui, aí vem fazendo tranquilo os pontos altos. Quando chegar aqui, aqui terá um ponto alto com aumento. E assim eu vou fazendo. Sempre que tiver um ponto alto com aumento, dentro será um ponto alto com aumento. Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Então, eu terminei essa parte aqui, fiz as 5 carreiras. Então, como vocês podem observar, ó, só para relembrar aqui, ó, aonde eu fiz os meus aumentos, ó, aqui, 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 aqui. Então, sempre dentro do ponto que eu tenho aumento, eu vou fazer um aumento. Aqui, onde eu não tenho aumento, olha como ficou. Aqui tá minha outra carreira de aumento, ó. Tá vendo? Então, entre elas, ó, ficou. Aqui, no meio, não tenho nada. Aqui, nesse, eu tenho 1. Nesse, eu tenho 2. Nesse, eu tenho 3. Então, se eu fosse continuar aqui as carreiras, aqui teria 4. 1, 2, 3, 4. E aí, o aumento em cima do aumento. Se você quiser o tapete mais comprido, é só aumentar a quantidade de corrente inicial. Eu vou parar por aqui, agora eu vou mudar o ponto, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Então, se inscreva para receber as notificações. Para receber as notificações de todos os vídeos, todas as novas aulas, se inscreva no canal clicando no botãozinho abaixo da tela inscrever-se, né? Um botãozinho inscrever-se. Dá um joinha para mim, deixa um joinha, deixa um comentário para mim se você está gostando das aulas e até a próxima aula. Beijos!